Você está no movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no Consciência Hebraica, dia especial. Dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nosso curso mais completo. Nós estamos no episódio de número 85. Hoje é 26 de setembro de 2022. E o nosso tema é Moisés, uma tipificação do Messias, a Torá, o Êxodo e a Terra Prometida. Nós estamos no capítulo 5 desse tema. E aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, né? A Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar de Jesus, original, sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana. E nesse curso você vai ver o início do tempo, o fim dele, a possibilidade da evolução infinita do ser humano. Queremos desejar uma boa viagem, oferecemos o nosso jato. Damos a você as boas-vindas com o nosso comentário inicial sobre esse tema. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo tranquilo? Então, esse momento do nosso... Esse é o curso mais completo que a gente tem, né? Você tem a oportunidade de ir de Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos fazer uma verdadeira odisseia, epopeia, né? Navegando sobre as escrituras hebraicas. E esse tema de Moisés é maravilhoso. Agora nós estamos vendo a divindade. Assim, é fundamental você refletir sobre o ser eterno, o ser infinito, o ser que é o nosso Pai, o ser que manifestou tudo e todas as coisas. Então isso muda a vida, muda a reflexão da gente, né? E nós estamos no meio dessa reflexão. Então, desejamos a você que esse seja algo que toque o teu coração também. E além de uma coisa profundíssima, mas que fale ao teu dia a dia, né? Você que é pai, tem filhos, você que é mãe, você que tem a tua família, tua empresa, teus projetos de vida, né? Tudo isso possa movimentar você e te dar para o teu dia a dia uma perspectiva de fé, de esperança, de amor, de família, de graça, de paz, de realização. Tudo isso é o que nós desejamos para você. Então vamos lá, né? Estamos aqui no nosso tema, a Torá, Moisés, o Êxodo e a Terra Prometida. Estamos refletindo nas passagens sobre a divindade, eu sou o que sou. E vimos que ela apresenta várias características. É claro que não há um conceito que esgote isso, né? Você vai ver aí o princípio de 3, o princípio de 7, né? O eu sou o que sou, o eu mostrarei ser, o que eu mostrarei ser. Para cada dimensão da criação, manifestação dela, você tem uma forma de poder compreender e da divindade se manifestar. Ela é inesgotável, né? Aliás, ela é o inconcebível, não dá para concebê-la completamente, ela é o inexplicável, ela é o ininteligível, né? Ela é o infinito, o eterno, né? Mas nós, com a nossa inteligência, com a nossa intuição, podemos abarcar aspectos, né? Intuir e ir clareando esse inesgotável conceito de Yahvé Elohim Adonai, a divindade eterna e suprema. Então vamos ver o que nós podemos compreender aqui no eu sou. O ser, e aqui falamos do ser infinito, que é o ser gerador de todas as coisas, é espírito. A palavra espírito vem de sopro, de ar em movimento ou energia, né? O que falar daquele que manifestou tudo e todas as coisas, né? Essa figura, em vários idiomas humanos, a noção de ar, a noção de ar em movimento, ela representa o que nós poderíamos chamar de espírito, do ser. Principalmente a palavra espírito, pneuma, ruach, em hebraico, né, tem todos os sentidos de sopro. É interessante que o ar, o movimento, é algo assim místico por natureza, né? Você vê o vento, que se você jogar uma poeira para o ar ou alguma poeira colorida, você é capaz de ver o movimento do vento, quando ele forma um roda-moinho e levanta as coisas no ar. Você consegue vê-lo, mas ele é invisível, porque você olha sem esses aspectos e não vê nada. Ele é sensível, porque você percebe a brisa passando por você, ele esfria a tua pele,
e ao mesmo tempo invisível. Então, todas as gramáticas, as línguas de modo geral, né, buscaram nesse elemento o símbolo para descrever o ser, o grande espírito, o ser fundamental do qual todas as coisas procedem, são manifestas. Então, o eu sou é espírito, energia, né, ar em movimento. E aqui é assim, nós estamos falando ar em movimento, né, porque o eu sou o que sou é a divindade nela mesma, incognoscível, antes de qualquer manifestação. Né? Já o eu sou que pede complemento, ele vai se manifestar em realização. Então, ele vai manifestar os céus, o abismo, o universo, o plano mineral, vegetal, animal hominal, o seu propósito, realizar o ser, a sua imagem e semelhança. Então, esse complemento é descrito em todas as coisas que são criadas. Então, nós colocamos aqui a ação, né, que seria o ar em movimento, para distingui-lo dessa área atemporal que nós não temos acesso. Então, nesse sentido do eu sou, é o que está manifesto em toda a criação. Sentido de verbo, né, principalmente. Lembre lá de 1 João, que nós vamos ver várias vezes aqui. Né? No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo é feito de verbo, o verbo é a divindade em ação, é o eu sou o que sou em eu sou o realizador. Né? Tá. Então tudo isso vai abrindo a nossa intuição. Então, sentido de verbo, ação que se manifesta em todas as coisas criadas, exatamente o que nós falamos. Aí você pega esse texto em Romanos, isso vai clareando, ó, porque as suas coisas invisíveis, que não se podem ver, desde a criação do mundo. Então, é o que falamos, né? Eu sou o que sou, é o atemporal. Desde entra em tempo, manifestação de criação com um propósito. Propósito, gerar um ser à sua imagem e semelhança. Então, desde as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Né? Olha, você vê que interessante, né? Paulo, nesse texto maravilhoso, ele nos diz, ó, há uma possibilidade de entendimento, né, no nosso nível. Então aí, né, nós usamos o nosso gráfico da criação, para você ter bem claro, né, como é que esses níveis são estruturados. Ou seja, no nível do animal hominal, aqui que somos nós, né, estamos dentro dessa elipse do universo, né, que tem uma complexidade maravilhosa, né, o universo quântico, realidade hiperconsciente, orgânica, sistêmica. Né? Cada palavra dessa nós podíamos falar aqui um tempo, vamos abordar isso mais adiante. Mas o homem está aqui. Ó. Então, desta perspectiva, pelas coisas que foram criadas, por essa harmonia maravilhosa que vemos no universo, pelo propósito descrito em Gênesis 1:26, nesta interação do nosso corpo, das nossas emoções, sentimentos, desejos e afetos, da nossa mente, da concepção da realidade, também da nossa intuição, que capta algo muito profundo, que está subjacente em tudo e é conjuntivo, está no conjunto de tudo e é complexo e é sistêmico, está no sistema, na inserção do equilíbrio dos múltiplos sistemas, nós podemos compreender a divindade. Né? Ah, mas os ateus não compreendem. É verdade. Né? Isso é uma decisão da intuição. Né? Você pode. Aí entra o arbítrio. Você pode decidir compreender, né, em todas essas coisas a divindade, Deus. Você pode decidir não ver coisa nenhuma. Né? Ah, mas então a divindade é uma realidade objetiva? Ora, se ela fosse, ela quebraria um princípio que ela mesma estabeleceu, que é o do arbítrio. Né? Porque se ela se demonstrasse objetivamente a todos os seres humanos, eles não teriam mais a opção de não aceitá-la. Então, há uma dimensão da compreensão, quando há a intenção e o desejo de compreendê-la,
E quando não há, não se vê nada, só coisas dispersas, né? E o caos. De uma forma ou de outra, sempre acabamos olhando para dentro de nós mesmos, né? Para compreender a divindade, né? Às vezes não vemos sentido nenhum, só vemos caos, não vemos nada, porque estamos olhando certamente para um lado do nosso ser que reflete isso. Mas todo ser humano também tem um outro lado. Por isso que eu digo que não há nenhum ateu 100% convicto e também não há nenhum crente, ninguém que fidelize a divindade 100% convicto. Né? Porque a nossa natureza, ela em si, ela tem as duas dimensões, né? Do celeste e do abissal, como o universo também tem, e o abissal sempre irá contra esta verdade. Né? Mas aqui nós podemos ver que Paulo diz, ora, dá para entender, né, claramente para aqueles que querem se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Né? Por que eles fiquem indesculpáveis? Se você falou que tem coisas que podem ser claras ou não. Porque assim, foi uma decisão. Né? Isso é que é o mais importante. Né? Você decidiu contra a vida infinita, você decidiu contra a consciência eterna, a hiperconsciência. Você decidiu não haver nada, você decidiu que o caos era a finalidade, que o nada era a finalidade. Né? Então seja feito conforme a tua vontade, né? Não há injustiça nenhuma nisso, porque você determinou, quando você poderia também olhar para o outro lado. Né? Fica a critério de cada um. E aqui nós também temos Atos 17, né? Onde Lucas escreve, relata esse texto maravilhoso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como alguns dos seus próprios poetas disseram, nós também somos filhos dele. Né? Ora, por que as escrituras hebraicas concordaram com essa afirmação dos gregos? Né? Porque é fato, a divindade é a formadora de tudo. Né? Nele, ou seja, no ser eterno, porque se ele é infinito, não há um lugar fora dele. Né? Pode haver, né? Fora do infinito? Não pode haver um onde e nem um quando que a divindade não seja, porque ela é tudo. Né? Então aqui ele diz, ora, nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? Então, nele temos o nosso ser. E olha, também aqui os poetas gregos disseram, nós também somos filhos dele. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você vê como os princípios fundamentais da divindade estão no coração de todos os povos. Né? Agora, independente de que se conheça Yahvé Elohim Adonai ou Yeshua HaMashiach, o princípio da verdade, né, a revelação, ela está no interior humano. Agora, o homem decide ser fiel a isso, sofrer por isso, articular e construir a sua vida através disso, né? Evidentemente, no nível de cada cultura, isso vai exigir busca da virtude, busca da harmonia, busca da fé, busca da obediência, busca da humildade, busca da reverência, busca da verdade, da justiça, da beleza, da sabedoria. Agora, os seres humanos querem isso, desejam isso, sofrem e vivem por isso? Só você olhar aí ao seu redor e responder, né? Nem todos, né? Então, continuando aqui, ó, sentido de Elohim na dimensão eu sou, né? Ó, como nós falamos, né? Elohim, então, é a palavra usada em Gênesis, né? E é um princípio maravilhoso, porque ela tem sentido de potências cósmicas, de poderes, né? A palavra tem esse sentido. E tem o sentido de deuses também, né? Esse poder está centralizado. Então, seja o poder infinito, ou a sabedoria infinita, ou a ação infinita da própria divindade, então o eu sou se manifestando como essas potências, esses poderes cósmicos, né? Poder, sabedoria, ação
e várias outras dimensões que vamos ver, seja na formação de um templo, de um ser gerado à sua imagem e semelhança, que aí sim, com o corpo individualizado, em individuação, aí temos um Elohim formado, que seria a imagem e semelhança desse ser infinito. Então, aqui nós vamos começar a ver os textos na dimensão, sentido de Elohim, na dimensão eu sou, onde ele se revela. Então, no Gênesis é usada a palavra Elohim. Essa palavra é plural e também pode ter sentido de deuses. Esta é a expressão que mais se aproxima do propósito da divindade revelado em Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então fica perfeito o uso da palavra Elohim e não Yahvé no Gênesis, né? Porque para compreendermos o que é imagem e semelhança, é melhor a manifestação da divindade como Elohim, como as potências criadoras, que vão se manifestar no ser humano e na criação. Então, por aí nós vamos ter um espelho, né, como um enigma daquilo que nos aguarda, daquilo que a divindade tem para nós, que é algo tão inimaginável que as maiores ficções humanas não podem alcançar. Né? E maravilhoso, e belíssimo, e todos os superlativos que você encontrar favoráveis. Né? Então, é linda essa palavra Elohim no Gênesis. Lá em Salmo 82, 6, 7, ó, você vai ver essa mesma verdade revelada nos seguintes versos. Ó. Veja como tudo vai se encaixando. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Olha, a própria divindade dizendo, vocês têm esse potencial. Então aqui nós temos que entrar com o conceito de potência e atualização. Né? A semente de abacate, ela tem o abacate dentro dela, mas ela não está atualizada. Como semente, ela vai ter que fazer um arco até chegar a ser um abacateiro e dar o abacate. Né? Mas em potencial, a semente de abacate tem a árvore dentro dela. Então, quando ele diz assim, vós sois deuses, mas morrereis como qualquer dos homens, então ele está dizendo, olha, há um processo evolutivo. Vocês são deuses, mas é necessário que a potencialidade seja atualizada. E para que ela seja atualizada, a morte está no caminho. Maravilhoso, né? Nos dá já uma nova perspectiva do morrer. Como semente. Então, Jesus mesmo disse, olha, se a semente de trigo não morrer, ela permanece só. Mas se ela morrer, dará muito fruto. Então, ele está falando sobre potencialidade e atualidade. Vocês têm a semente de Elohim, mas vocês vão morrer como qualquer dos filhos dos homens. Mas essa potencialidade será revelada adiante. Né? Você vai ver que textos lindos mostram esse sentido. Ó. Então, vocês têm o potencial de ser Elohim. A palavra deuses aqui, ó, no hebraico original, é essa mesma palavra Elohim aqui. Ó. Então, vós sois Elohim, todavia morrereis, todos vós sois filhos, todavia morrereis como homens. Esse é o sentido. Jesus também confirma a mesma verdade, demonstrando a profundidade dessa revelação em João 10, 33, 36. Os judeus responderam, dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Pois se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque sou filho de Deus? Olha aí que texto belíssimo e lindíssimo. Né? Eu vi traduções, aí, interpretações que dizem que não, aí está querendo dizer de juízes, que esse texto são de pessoas que têm autoridade. Olha, falta de entendimento. Né?
o texto está ligado com Gênesis 1:26. Passamos um ser à nossa imagem e semelhança. O que serão esses seres? Elohim. E Jesus usa o Salmo dizendo, olha, está lá, né, está dito, a palavra disse que vocês vão alcançar, vocês podem alcançar a qualidade de filhos de Deus. Ora, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, vocês querem me condenar por isso? Porque eu estou atualizando esse potencial, eu sou o primogênito, o unigênito, atualizador desse potencial, o primeiro que será gerado, e o único que será gerado da maneira como eu serei gerado. Então, qual é a contradição disso? Nenhuma, né? Então, Jesus confirma essa mesma visão. E João, na carta, explica o Salmo 82 de uma maneira maravilhosa. Olha o que o João escreve na sua carta, né? E você busca aí a carta de João, você vai encontrar essa passagem lá. Está escrito assim, no capítulo 3 de João, verso 1. Tá? Não coloquei aí, mas é o capítulo 3 da carta de João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ó, então nós somos filhos de Deus ou não? Né? Continue lendo que você vai entender exatamente o que o João está querendo dizer. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Você fala, então eu já sou filho de Deus. Tá, mas espera aí o que João escreve em seguida e você vai entender a correlação. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, ato e potência. Né? Nós somos filhos de Deus em semente, em potencial, mas ainda não é manifesto, não está demonstrado. Nós somos filhos de Deus, nós podemos entrar para a segunda morte, temos esse potencial, mas se a semente não for lançada na terra, se o processo não for concluído, a semente vai ficar só, vai morrer. Né? Mas nós temos o potencial, somos filhos de Deus em potencial. Se você se harmonizar com a divindade, com Yeshua HaMashiach, com o Espírito Santo dele, não tem como falhar. Esse potencial será totalmente atualizado. Se não, né, aí corremos risco. Né? Então o texto de João é maravilhoso, revela isso. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ora, quem se manifestar? O Senhor Jesus, na sua segunda vinda. Né? Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Perfeita colocação de João. Né? Nessa qualidade de um grande místico que ele alcançou. Né? No começo, meio atrapalhado lá com Jesus, mas depois João se tornou o místico mais profundo dos 12 apóstolos. Né? Nessa qualidade mística. Né? Paulo, provavelmente, na sabedoria, né? João, nessa revelação mais profunda. Né? São muitas qualidades. Então, João está revelando, né, que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque assim, só Jesus é realmente semelhante, cumpriu Gênesis 1:26. Só ele é semelhante à divindade. Né? Nós seremos semelhantes a ele. Há uma diferença do processo dele para o nosso processo. Ele foi gerado diretamente por Deus. E Paulo nos revela que nós somos filhos por adoção através de Jesus. Né? Ele semelhante a Deus, nós semelhantes a ele. Na qualidade de Elohim, todos, né? Mas com qualidades individuais próprias de cada ser. Então aqui, está esse texto maravilhoso. E aqui nós vamos para o princípio dos 7 Espíritos de Deus, né? A totalidade da manifestação divina no humano. Como eu falei para vocês, né? A gente tem o princípio de 3, que revela uma dimensão do eu sou o que sou, né? O poder, a sabedoria e a ação de Deus, que é o verbo, manifesta em toda a criação. E temos o princípio de 7, que é o princípio desta ação já realizada no homem, né? Poder, a sabedoria, a ação e outras qualidades que nós, mesmo aqui como animais nominais, vamos ter em semelhança ao Criador. E qual o ser humano que
viveu essas 7 qualidades do Espírito de Yahvé, Elohim Adonai plenamente. Yeshua HaMashiach, o Messias. Esse texto vai nos revelar isso de uma maneira maravilhosa. Olha aqui. Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Tudo aqui é genética. Está observando? De onde o Messias virá? Da genética do povo hebreu. Mas ele não está pronto lá no céu? Pelo paradoxo temporal, todos estamos, né? Mas, como o Messias é formado? Circuncisão, área genital, símbolo da divindade com o ser humano, tronco, raízes, Jessé. O que é tudo isso? Genética. Só não vê quem não quer. Então, Isaías falando do Messias está lá, ó. Tronco, Jessé, raízes, um renovo. Vai nascer algo que vai brotar e vai dar fruto, ó, vai frutificar. Na verdade, né, o único que frutificou mesmo, né, foi o Messias. Então, nessa qualidade aí, nós temos certeza. Né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, um homem que manifestará plenamente a essência da divindade. E agora ele vai descrever todos esses pontos que vão estar implícitos no Messias, que vai dar a condição dele realizar o propósito da divindade, se tornando um ser à sua imagem e semelhança. Olha lá. Então, o que estará sobre a vida do Messias? Né? O Espírito do Senhor. O primeiro. Então, vamos ficar aqui. Primeira qualidade repousando sobre o Messias. O Senhor. O que significa a palavra Senhor? Né? A gente perdeu um pouquinho o contexto dessa palavra, porque nós não temos mais uma relação de homens livres, né, e senhores, escravos e senhores. Mas o Senhor era o que era dono, poderoso de algo, né? Propriedades, terras e de escravos. Então, ele era o Senhor daquela terra, o Senhor daquela gente. Né? Então, Senhor tem símbolo de poderio, de poder. Então, qual é a primeira característica da divindade, dessas 7? O poder. Como nós falamos, aquele exemplo da construção do templo, né? De uma casa, para ficar bem simples. Primeira coisa é que você precisa ter recurso, poder. Né? Agora, depois de ter o poder, o que você precisa? Vamos continuar vendo aqui, você vai ver a maravilha. Além do espírito do poder, também está sobre o Messias o espírito de sabedoria. Então nós vamos ver aqui cada uma dessas qualidades e depois vamos entender o sentido delas, para ficar mais rápido, né? E a gente não se repetir. Então, quais são os 7 espíritos? Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor. Agora nós vamos ver... perdão, eu não passei a tela aqui. Está aqui os 7 espíritos, né, que eu acabei de relatar para vocês. Agora nós vamos ver aqui o significado exato de cada palavra, para ficar bem claro para você. Aqui, Apocalipse 4:5, uma outra passagem que fala sobre os mesmos 7 espíritos. E do trono é sempre símbolo de poder, saíram relâmpagos, trovões e vozes, né? Ou seja, ação, atividade, luz, realização. E diante deste poder ardiam 7 lâmpadas. Então veja, que emana do poder para sua realização, ação, né? Os raios, o trovão, tudo está emanando da divindade para quê? Gênesis 1:26, realizaram ser a sua imagem e semelhança. Então, diante do trono ardiam essas 7 lâmpadas, são de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, esses mesmos 7 Espíritos aqui. E agora você vai entender, o número 7 é o número da totalidade. Em Isaías 2 e Apocalipse 4:5, né, são numerados o Espírito do Senhor. Então, primeira coisa aqui, falamos já, é o poder de Yahvé. Né? Depois, o Espírito de sabedoria. Então, como nós falamos com você, né? Vou construir uma casa, tenho recurso, tenho poder, agora eu preciso de uma arquitetura, de uma engenharia.
não vou construir de qualquer jeito. Então, poder, segundo atributo para realizar Gênesis 1:26, sabedoria. Então, é essa qualidade. E na nossa vida individual, você pode aplicar essas condições também. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma esposa, você quer constituir uma família, você quer realizar um projeto, você quer realizar o teu ser perante a divindade, você vai precisar de poder. De onde buscar esse poder? Então, é do Espírito de Yeshua. Nele tem todas essas qualidades. Sabedoria. Então, o Espírito Santo de Jesus vai nos dar. Agora tem outras qualidades aqui, vamos vê-las, né? Aqui, ó, além do espírito de sabedoria, tem um espírito de entendimento. Mas quando você pega essa palavra em hebraico, que você vai ver a etimologia da palavra usada aí para entendimento, é aquele entendimento que leva você a agir. Então, sabe, quando você tem um eletricista instalando os fios e operando a sua arte, né? Então, isso ele está fazendo uma ação com entendimento. Ou quando um engenheiro naval constrói um barco, é uma ação dele, mas com entendimento. Então, é isso que a palavra hebraica aí usa, né? Então, você precisa, aqui, ó, do poder, da sabedoria e do entendimento no sentido de ação, de ato, né? E com o nosso exemplo da casa fica bem claro, né? Eu tenho dinheiro, agora eu tenho a planta, o engenheiro me deu a sabedoria. O que eu preciso fazer então se eu tenho dinheiro e tenho um projeto? Agir. Então, poder, sabedoria e ação. Foi o que o Messias fez, né? Adquiriu poder naqueles anos todos, né? Se aprofundou nas escrituras, adquiriu sabedoria e em seguida ele agiu. Isso está em todos os sentidos aí. Depois, o espírito de conselho. A palavra hebraica, quando diz aqui conselho, ela é usada no sentido de ela dar entendimento sobre algo a ser feito, a ser realizado de maneira correta e própria. Então, ele está falando de quê? De propósito, né? Então, eu tenho poder, eu tenho a sabedoria, eu tenho a ação, e eu vou fazer isso, vou fazer o que com isso? Eu vou realizar um propósito, então eu vou ter conselho de como a minha ação pode ser encadeada, concatenada, para me levar ao fim que a divindade almeja, né? Depois tem o espírito de fortaleza. Aqui é o sentido de destemor, coragem, né? Então, fortaleza, essa qualidade de você, olha, eu tenho poder, eu tenho a sabedoria, eu tenho a planta, eu vou agir, eu vou ter em cada etapa conselho e propósito, agora eu preciso de coragem para a realização, eu preciso de coragem para enfrentar tudo que vem. Então eu preciso dessa qualidade que é o aqui espírito de fortaleza, no sentido de destemor. Depois o espírito de conhecimento, ó, vê que há diferença entre sabedoria, ó, sabedoria, conselho, que tem sentido de propósito, aqui, ó, o espírito de entendimento, que é o sentido de agir, né, ó, com esse entendimento, de conselho, que é propósito. Agora, esse conhecimento tem sentido de habilidade, né? Então, veja que esses conceitos são todos palavras usadas no hebraico que vão completando a ação, né? Então, quando eu digo aqui entendimento, eu digo que é a forma correta de fazer algo, né? Então, eu preciso ter o projeto. Repare aqui na dimensão de cada palavra, ó. Eu preciso aqui ter, né, a sabedoria, que é ter um conhecimento total, né? Eu preciso do entendimento, que é agir com esta sabedoria. Eu preciso ter um propósito, aqui aplicar essa sabedoria e essa ação. E eu preciso de habilidade para agir de maneira perfeita em tudo isso. Então você vê que não são palavras repetidas, são palavras que se completam numa qualidade realizadora. O Espírito de Deus é todo assim. Se você olhar tudo que foi construído no universo, cometas, estrelas, planetas, a vida, desde um vírus até o complexo nervoso humano, desde um átomo até as galáxias, tudo isso mostra todas essas qualidades aí. Não tem nada que não seja feito sem essas qualidades, né?
E depois do espírito de conhecimento, o sétimo é o espírito de temor. Temor aqui tem o sentido de consciência. Por quê? É diferente do medo, por exemplo, né? A gente sempre dá a diferença entre medo e temor para ficar bem claro. Você tem medo de eletricidade. Eu também tenho. Né? Por que a gente tem medo? Porque nós não somos engenheiros elétricos, não somos eletricistas. Se você conhece, você não tem medo. Né? O eletricista põe a mão nas coisas, pega um fio, põe a mão, manda você pôr, você fica com medo de pôr. Né? Por que ele põe a mão? Porque ele tem consciência. Ele tem entendimento, ele tem inteligência daquilo ali. Então, temor significa ter consciência. Por exemplo, um vírus, né? As pessoas têm medo. Um cientista não tem medo do vírus, ele tem temor. Por quê? Porque ele sabe de tudo que aquilo pode causar. Né? Ele tem consciência profunda. Então, aqui tem o sentido de consciência, que é o espírito de temor. Né? Então, olha a sequência maravilhosa na revelação de Isaías. Para compreendermos a totalidade da manifestação de Deus em seu propósito, lá em Gênesis 1:26, Isaías profetiza sobre o ser humano em que esse propósito se realizará plenamente. Então, através do Messias é que nós vamos entender os 7 Espíritos de Deus e o próprio Deus. Nele poderemos compreender a máxima ação do Criador. Veja, com o seu poder, o Criador realizará o máximo da sua sabedoria e, através dela, ele vai agir em verbo, em ação, realizando o seu propósito de gerar um ser à sua imagem e semelhança, e dará ao seu ungido todo o destemor e a coragem e toda a habilidade e toda a consciência máxima, né? Para assim gerar o seu primogênito e unigênito. Então vê como essa profecia de Isaías é plenamente realizada no Messias. Né? E aí vamos ver várias passagens que confirmam esse sentido. Se prepare aí que nós vamos ver coisas lindas, maravilhosas nessas passagens. Olha aqui, Isaías 44:6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, o ser é a plena energia, por isso age em tudo e age em todos. Né? Quando você vê a revelação, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim de todas as coisas, é porque o ser é infinito. E o ser é atemporal. Então, não há um lugar onde ele não seja. E também não há um tempo onde ele não é. Então, o ser é a plenitude de tudo. Fora dele, não há Deus. Por quê? Então, tudo é manifestação dele. Ah, mas Satanás, os abissais, os demônios, tudo, o mal, a morte, tudo é manifestação dele. Ele é o ser infinito. Como é que vai ter alguma coisa fora dele? E tudo está sob o controle dele, claro. Alguma coisa pode afrontá-lo, desafiá-lo? Não. Algo pode traí-lo? Impossível. Ele pode ter inimigos? Não pode ter inimigos. Porque ele é o ser infinito, tudo vem dele, tudo está a propósito dele. Então, a essa compreensão nos dá uma segurança maravilhosa, uma entrega total. Porque se nós desconfiamos que tem um inimigo que quase derrota Deus, então ele tem muito poder, a gente fica com medo das trevas? Não. Jesus tinha medo das trevas? Não. Sabia que elas tinham um papel para trás dele, né? De retro, Satanás. Na minha retaguarda, você vai fazer o teu papel. Na minha vanguarda, Yahvé Elohim Adonai. Se você adquirir essa sabedoria, a vida vai ficar mais tranquila, mais serena, né? Mais sábia. Olha aqui. O ser é plena energia, por isso age em tudo e em todos. Ele é ação, ele é o verbo. Né? Por isso tudo não pode terminar em nada. O nada existe, mas não é. Por isso há propósito, por isso há plano, por isso há esperança. Né? Então, assim, ora, uma vez que você compreendeu que o ser divino é a plenitude, há alguma possibilidade de que isso termine em nada?
É impossível, né, para aqueles que têm fé. Né? Aqueles que são ateus, que não querem acreditar em nada, que são agnósticos, né? Acho que não pode ser compreendido nada. Tudo bem. Mas para nós, não. Né? O nada não existe. Quer dizer, existe relativamente. Né? Entre eu e você, vamos falar, não há nada entre nós. Né? Nós estamos num espaço livre aqui. Então, nada pode ser essa abstração humana de que entre uma coisa e outra, não há nada entre as minhas mãos aqui só. Tudo bem, como uma abstração é válido, mas como sentido de real é possível. Se o ser infinito ocupa tudo e é tudo, então como é que vai haver nada em algum lugar? Mas Deus não criou tudo do nada, ele não pode criar o nada? Não, ele não vai criar o nada, né? Porque é contra ele, é contra o seu próprio ser, que é o todo e o tudo. Então não pode haver nada, ele não pode fazer nada existir, porque ele é o tudo. Né? Então isso não tem a mínima coerência ou condição de ser visto dessa maneira. Né? Então, se você compreender isso profundamente, muitas proposições da filosofia, da teologia, vão cair por terra, porque elas são insustentáveis diante desse ser infinito. Né? Então, há propósito, há plano, há esperança. Né? Jeremias 29:11, olha que texto lindíssimo, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Olha, há plano para nós, tá? E há um projeto para nós. Olha que coisa lindíssima. Por isso que a tua vida não pode ser ao léu, né? Você precisa de um plano, você precisa de um projeto, né? Família, uma esposa, filhos, um negócio, uma vida de 70, 90, 100 anos, espero que você viva 120 anos. Ao léu, ao acaso, sem sentido algum? Não. Preciso acompanhar a divindade. Ela tem um projeto, ela tem um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. E assim vamos construindo cada área da nossa vida de maneira consciente, inteligente, né? Olha aqui, e esses planos são de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Coisa linda nós compreendemos que esse ser infinito não é mal, né? Ele não tem planos de destruição, ele tem todo o poder, ele poderia ser o que ele quisesse ser, né? Ele é o que ele quer ser. Né? E o que ele quer ser? Quer ser amor. Olha que coisa linda, né? Ele quer ser esperança, ele quer ser projeto, ele quer ser propósito, ele quer ser vida. Né? A vida é infinita. Né? A vida não tem um propósito, né? A vida é o propósito, porque ele é a própria vida infinita. Não essa vida biológica aqui, num corpinho aqui na Terra, numa célula. Não. Ele é a vida infinita. Tudo é vivo, porque tudo é feito dele. Né? Então isso é maravilhoso. Infinito, profundo, né? Para vos dar um futuro, uma esperança, olha aí. Então fique em Jeremias 29:11. Né? Olha lá João 14:6, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é clareza, isso é projeto, isso é propósito, isso é sentido. Jesus é plenamente harmonioso com Yahvé Elohim Adonai. Eu sou o caminho. Olha, o que é um caminho? Um caminho que leva de uma coisa a outra. Né? Isso é um caminho. Está na cidade de São Paulo, vai para o Rio. Tem um caminho. Né? Então aqui nós estamos como animais, né? Alfa, alma vivente. Vamos chegar a hominais, espírito vivificante, ômega, Elohim. Quem é o caminho que faz isso? É Jesus. Ele é o caminho que nos leva à evolução do nosso ser, de alma vivente a espírito vivificante, de alfa para ômega. Isso é a única verdade? Sim, porque tudo que é manifestação do tempo vai passar. O que não passa? Isto não passa. Né? Se você for realizado à imagem e semelhança da divindade, como filho amado dela, você é a verdade. A única verdade que vai restar é ela. Por isso que Jesus falou, eu sou a verdade. Porque tudo vai passar, mas ele, como filho de Deus, permanece eternamente. E você e eu também. Né? E isso resulta em quê? Em morte? Não, isso resulta em vida.
Porque Deus é a vida infinita e nós vamos ter a vida em nós mesmos vinda dele. E é o único meio de você realizar tudo isso é através de Yeshua, o único homem que compreendeu esse labirinto todo, né? Ele é que realizou tudo isso. Ele é que formulou tudo isso, que teve a lucidez, a consciência verdadeiramente hebraica, é ele. Ele é a consciência hebraica. Ele é o resultado do maior zênite da consciência humana através do povo hebreu e da consciência hebraica, da divindade revelada através do povo hebreu, que representa a espiritualidade de todos os povos, né? Ele é o representante da humanidade, né? Não é só de um povo, inclusive ele vem para os gentios, para todos nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Não é ninguém vai, ó, Deus não está em nenhum lugar para fora, né? Ninguém vem, ó. Serve cada palavra das Escrituras, quando é bem traduzida, ela dá o sentido perfeito. Ninguém vem ao Pai, por quê? Ele é a maior manifestação do Pai. O ser não tem princípio nem fim. O ser é. Ah, quem criou Deus? Então, essa pergunta não faz sentido, porque ele não existe. Deus não existe. Tudo que existe, um dia não existiu, passou a existir, vai ter um desenvolvimento e vai desaparecer. Deus existe? Não, Deus não existe. Deus é. É. É isso aí, meu amigo. Deus não existe. Deus é. Deus é o Ser Supremo. Então, se ele é o Ser Supremo, ó, você vai entender profundamente que o ser não tem princípio e também não tem fim. O ser é. O ser se manifesta pelo verbo em existir no tempo. Bom, aí sim, né? Então, o princípio do propósito divino, aí nós podemos compreender. Houve um princípio, houve um propósito, houve um início, né? Então, eu sou o princípio nesse sentido da realização máxima que eu vou realizar, que é um ser gerado à imagem e semelhança minha. Então, neste sentido, aí ele tem, o ser se manifesta pelo verbo em existir no tempo. Então, se você pegar aqui o nosso gráfico, você vai entender perfeitamente isso, olha lá. O verbo, ó, dessa linha do Jordão para cima, é o atemporal. O verbo faz a sua descida e se manifesta a partir daqui em existir. Então, aqui o verbo se manifesta em existir, mas ele continua sendo o ser atemporal, mas agora ele causa a impressão do tempo nas consciências, na matéria, em tudo que vemos aí. Mas esta impressão é feita pelo verbo infinito e eterno, que se manifesta em princípio, em existir, em tempo, em matéria, em tudo isso. Mas, na imanência, você tem a total transcendência, porque é tudo verbo que realiza todas as coisas. Ou seja, no mais íntimo do tempo e da matéria, vai dar no eterno de novo. Por quê? Porque o princípio de tudo é o único que suporta todas as coisas, é do atemporal, daquilo que não está sujeito ao tempo, e daquilo que não está sujeito ao espaço limitado, que é o infinito. Então, isso tudo é o ser do verbo, né? Então, aqui nós vemos esse princípio maravilhoso. Vamos voltar aqui para o nosso texto. O ser se manifesta pelo verbo em existir no tempo. O ser é onipresciente, por isso perfeito em tudo que realiza. Ora, onipresciente, então ele sabe de todas as coisas, antes, durante, depois. Ah, mas ele fez um ser que traiu ele. Deus foi traído. As coisas não saíram bem do jeito que ele queria. Ele fez o paraíso perfeito, mas deu um problema lá.
Bom, num nível mais inicial, para você explicar, né, para uma pessoa assim, ir adquirindo uma compreensão da Bíblia em graus, né, você pode usar essa expressão. Mas se a pessoa começar a fazer perguntas mais profundas, você vai ter que dar versões mais profundas, porque essa versão mais simples, ela não abarca a dimensão profunda da divindade, né? Então a gente pode trabalhar com níveis explicando a Bíblia, mas quando você compreende que é só desse jeito, né? Se isso te confunde de alguma maneira, ok. Porque o importante não é bem o que você conhece, né? O importante é como você realiza o teu ser. Então, se você tem uma compreensão bem simples, mas ela te dá consagração, santificação, você é cheio do Espírito Santo, né? Então, tá tudo ótimo. Mas se você é uma pessoa intelectualmente que demanda mais explicações profundas, aí esse é o nosso trabalho aqui, é de mergulhar com você e vermos toda essa profundidade. Já estamos aqui no final, vamos ver só mais. O ser é onipotente, ou seja, todo o poder. Por isso, ele pode realizar o que realiza, ele tem todo o poder. O ser é onissapiente, por isso, sabedoria está em tudo. Então, poder, sabedoria, e o ser é plena energia, por isso age em tudo e em todos. Ou seja, poder, sabedoria e ação. Então, você está vendo aí o princípio de três do verbo, né? Quando você lê lá no Gênesis, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. O pessoal te perguntar, mas aqui está em plural, né? Olha, aí é o poder, a sabedoria e a ação. Deus como Elohim, manifestando o seu propósito. Inclusive, nós vamos ser semelhantes a este Elohim. E além do princípio de três, tem o princípio de sete, que se manifestou totalmente no Messias e revela a grande glória do Criador em realizar o seu propósito, e nós somos o alvo deste grande amor realizador. Que maravilha! Nós somos o movimento Consciência Hebraica, nós estimulamos você, estamos lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Tem gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve. Clica lá para se inscrever, deixa o seu like, faça algum comentário, isso ajuda o canal. E veja os outros estudos que estão lá. Nós também estamos no Telegram. Então, lá tem todos os vídeos que nós publicamos. Estamos melhorando o Instagram e Facebook, mas estamos lá como Consciência Hebraica. Você tem alguma dúvida, quer entrar em contato conosco? Você pode entrar em contato com esse WhatsApp, olha, o 11, que é aqui de São Paulo, né? O 55 Brasil, 991538275. Você pode nos fazer uma pergunta. E nós também temos vivências em São Paulo. Se você quiser estar conosco, é só nos contatar e nós podemos te dar o endereço e você vir realizar a nossa vivência espiritual, né? Nós somos um movimento Consciência Hebraica, desejamos profundamente que esses ensinos levem você à realização do teu ser em Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach. Salem Aleikum, que a paz, a alegria, o amor estejam dirigindo tudo em tua vida. Até o nosso próximo encontro.